A primeira coisa que nós vamos ter quando nós vamos nos educando no nosso processo de desenvolvimento é um adestramento para o nosso olhar. O nosso olhar ele vai sendo desviado para aquilo que merece a nossa atenção dentro de julgamentos que partem do externo. Conseguir perceber o mundo não é tão simples assim, porque a vida ela vai trazendo viseiras para a gente, ela vai restringindo o nosso olhar e vai fazendo com que, a partir dessa educação, desse processo de educação, eu vá perdendo a minha capacidade de enxergar o que é diferente. Nós vemos muito isso dentro do processo clínico, né, do processo analítico. As pessoas elas simplesmente não enxergam outras possibilidades, que é o que nós chamamos dentro da psicologia analítica de um movimento neurótico. Nós vamos ficando cada vez mais restritos para perceber um mundo maior, mais plural, mais interessante do que aquele que se apresenta dentro da minha primeira resposta. Essa educação ela vai fazendo com que eu vá restringindo as possibilidades também o meu encorajamento. Eu não me arrisco. Eu acho que a minha atitude pode ser uma atitude censurável, pode ser uma atitude insuficiente, e eu vou ficando cada vez mais acanhado. Né? A ideia do acanhamento não é essa. A oportunidade está ali disponível, mas a pessoa ela hesita e acaba não indo, ou vai pela metade, né? Só coloca o pezinho, mas não mergulha de uma vez. E nessa estrutura, uma coisa que muitas vezes nós vamos acabar optando por é por uma espécie de performance. Uma performance que o olhar do outro se alegre, que o olhar do outro aprove, que o olhar do outro, de alguma forma, nos dê a aceitação que a gente não encontra dentro de si. Se eu faço esse caminho, né, se eu começo a entender a vida como o que esperam de mim, como que eu devo ser, o que vai sendo minado dentro de mim cada vez mais é a minha natureza, é a minha espontaneidade. Então esse caminho é um caminho que nós adotamos em diversas situações, de tentar um enquadramento dentro das normas que estão ali vigentes, das normas declaradas ou das normas tácitas, e que aos poucos nós vamos nos transformando naquilo que nós não gostaríamos de ser. E que também é uma das grandes queixas dentro do consultório. As pessoas perceberem que elas estão se desconhecendo, que elas estão sendo aquilo que elas não esperavam e que muitas vezes era até aquilo que elas rechaçavam ser ao longo da vida. Disso, nós vamos ter um conflito estabelecido entre dois aspectos que constituem, dois aspectos dos que constituem a nossa alma. De um lado, eu vou ter um mundo das representações, que é o que nós chamamos dentro da psicologia analítica de personas, né? São as máscaras que eu vou adotando para poder lidar com o outro ao longo da vida. E do outro nós vamos ter os conteúdos internos que foram reprimidos, que não puderam ascender à consciência, que dentro da psicologia analítica nós chamamos de sombra. E aí essa dialética que vai existir entre a sombra e a persona é o que vai gerar grande parte da aventura da vida. Né? A vida ela vai ficando uma aventura interessante, muitas vezes com altos e baixos, né? Mais baixos do que altos, justamente porque existe um conflito entre aquilo que eu vou ser e aquilo que eu gostaria de ser, aquilo que a minha natureza me chama a ser. Um outro ponto é que nós vamos, aos poucos, construindo uma susceptibilidade ao juízo do outro. Quando eu falo que é aos poucos, é que assim, primeiro os nossos contatos são bem restritos, né? Nossos contatos são basicamente pai, mãe, familiares mais próximos, e os nossos círculos eles vão aumentando.
Se eu não tenho uma formação positiva desse lastro emocional, a tendência é de que eu vá expandindo essa susceptibilidade para outros meio genéricos. Eu vou transformando todo mundo em juiz da minha vida. Lá no começo eram as pessoas que tinham muito valor afetivo para mim, não é isso? Aí chega num determinado ponto em que todo mundo ganha muito valor afetivo para mim. Se a pessoa me olha meio estranho, eu já acho que ela deve estar reconhecendo alguma coisa de errado dentro de mim e eu já me recolho, a vergonha já brota. Quanto mais horizontal for essa dinâmica, né, quanto mais eu for espalhando esse poder de julgamento para os outros, mais a vergonha vai se transformando numa coisa, numa característica. Eu sou uma pessoa envergonhada, eu sou tímido. Nós vamos falar sobre a timidez um pouco mais à frente, mas a ideia é de que isso vai tomando um corpo dentro de nós e vai determinando quem eu sou e os meus comportamentos. O olhar do outro, ele só nos traz susceptibilidade, nós só nos sentimos vulneráveis diante do olhar do outro por conta desse poder atribuído. Quer um exemplo legal disso? Eu falei há pouco da nudez, né? Um stripper, ele tem vergonha? Porque o poder está nele. O poder de mobilização vem da própria nudez, da nudez que ele exerce. Então ali ele não está suscetível ao olhar dos outros. Ali ele está usando do artifício da nudez como uma forma de controle, inclusive, de expor nessa nudez um fascínio que o outro vai ter por ele. Muitas vezes nós ficamos envergonhados diante do outro nu. Mas quem está nu não fica envergonhado. Não é assim? A mesma coisa, também usando esse mesmo exemplo, é o nudismo. Uma colônia de nudismo sente vergonha quem está vestido. Fica desajeitado quem está vestido. Por quê? Porque ali, naquele momento, ele é o diferente. Ele que é o julgado pelos demais. A norma que está instituída ali não só permite, como chama, né? Assim, convida para a nudez. Então, se aparecer vestido ali dentro daquela circunstância, aquela pessoa que vai ser o estranho no ninho. Certo? Uma outra coisa que faz parte desse universo é a vergonha antecipada. As pessoas que sabem que vão ter vergonha daquela situação. Eu saber que vou estar aqui fazendo essa palestra, eu saber que eu vou sentir vergonha. Na verdade, o que eu sinto é vergonha ou é medo da vergonha? É medo da vergonha, não é isso? É medo de que o que eu fale impacte vocês de uma forma negativa, é medo de que vocês não estejam aqui presentes para poder assistir a palestra, é medo de que isso aqui se transforme num movimento ridículo, num vexame. Então, essa vergonha antecipada, ela está muito mais associada a uma vaidade do que a vergonha propriamente dita. Vaidade por quê? O meu desejo é de ser brilhante. É de que vocês fiquem todos fascinados. Isso é vaidade. A resposta contrária a isso é o que, de alguma forma, aterroriza. A autoestima, ela vai se construir também a partir desse jogo. A forma como eu me avalio e a forma como eu prezo quem eu sou vai se dar a partir dessa dinâmica, né? Um capítulo especial da vergonha é o estigma. A vergonha ela pode ser um elemento estigmatizante para as pessoas. Elas têm algum motivo do qual elas sentem vergonha, e aquele motivo é um motivo que vai enraizando tanto dentro delas, que vai ficando tão ostensivo dentro delas,
onde elas deixam de ser um indivíduo que sente vergonha para ser uma vergonha que ocupa o indivíduo. Então, como são incontáveis os motivos de nos sentirmos envergonhados, todos esses motivos eles podem fazer com que eu vá cristalizando uma imagem dentro de mim. Então eu sinto vergonha por eu ser pobre. E aí tudo que acontece na minha vida eu vou interpretar pela ótica da pobreza. Eu não vou conseguir me distanciar da imagem da pobreza mais em nenhuma circunstância. Então, se eu sofro alguma injustiça, essa injustiça ela pode ou não vir de uma origem social, mas eu vou entender que ela só existe porque eu sou pobre. Eu vou ser preterido num relacionamento, e aí eu não vou entender que fui preterido num relacionamento porque a pessoa estava afim de outra. Eu vou entender que a pessoa me preteriu porque eu sou pobre. Né? Então, esse olhar que cria esse estigma, ele fala que o julgador não está mais do lado de fora. Então, antes eu sofri o preconceito porque alguém me apontou como o pobre. Agora eu não preciso mais que ninguém aponte porque o juiz agora já está dentro. E ele passa o tempo inteiro apontando para mim e apontando para a minha pobreza como sendo o motivo do meu mal-estar.